O que significa uma armadura de colapso progressivo? Bom, pessoal, essa questão do colapso progressivo, vamos entender qual é a lógica. Ora, sua estrutura foi pensada, lajes apoiadas em vigas e essas vigas, digamos, apoiadas nos pilares, tá? Então a gente tem aqui a laje apoiando nas vigas, as vigas se apoiando nos pilares e assim por diante. Então, por um problema qualquer, digamos uma explosão, uma tubulação de gás ou um acidente qualquer, imagine, um carro bateu num pilar da garagem, o fato é que você seccionou um pilar da estrutura. Quando você secciona o pilar da estrutura, evidentemente que ela não vai estar mais no seu dimensionamento adequado. Mas você tem que entender que existe aqui uma série de armaduras positivas e negativas nas vigas, armaduras positivas e negativas nas lajes, que terminam fazendo com que haja uma possibilidade de redistribuição de esforços e que a estrutura, sim, sofreu um dano e vai ter que ser recuperada, mas que ela não vai sair rompendo o pilar vizinho, e aí você tem uma sucessão de rupturas que termina por trazer toda a estrutura para o chão. Então, o colapso progressivo, o que é? É a partir de uma ruptura localizada, você transformar numa ruptura generalizada da estrutura. Então, a armadura para evitar o colapso progressivo é exatamente isso. É você dar chance para a estrutura redistribuir seus esforços. Eu não estou dizendo que a estrutura vai ficar campeã, não. Ela vai ficar deformada, ela vai ter uma série de problemas. Depois ela terá que ser recuperada ou até demolida de fato, tá? Mas o que é importante é que não haja o colapso total e que haja a possibilidade das pessoas evacuarem o edifício. Então, quando você tem uma estrutura com uma série de vigas ligando os pilares, tá? Uma estrutura toda reticulada, isso não é preocupante, porque você já tem naturalmente armaduras ligando os elementos, tá? No entanto, quando você está trabalhando com lajes planas, ou seja, você tem um pilar aqui, você tem um pilar aqui, você tem um pilar aqui, tem outro pilar aqui, e você tem a laje se apoiando diretamente sobre os pilares. Ou seja, não existe um vigamento ligando os pilares. Não existe umas armaduras aqui fazendo essa conexão com os pilares, Você tem o quê? A armadura negativa, que é concentrada normalmente aqui sobre os pilares. Você tem a armadura positiva, que normalmente vai ser uma tela distribuída aqui no vão, tá certo? Mas você não tem tirantes, ligando os pilares. Então, a armadura de colapso progressivo é exatamente você criar essa conexão entre os pilares. Então, é uma armadura que se coloca além do perímetro crítico de cada pilar, para garantir o quê? Que mesmo que um pilar desse aqui venha a romper, a gente tenha uma conexão de armadura entre os pilares. Essa conexão aqui, você pode imaginar o seguinte, que como eu não tenho o tirante, mas eu faço essa armadura ancorando após o perímetro crítico, e aí você tem a armadura no meio entre os pilares, e aí você vai formar esse tirante de conexão entre os pilares, tá certo? Quando você usa a proteção, a norma exige que você tenha cabos de proteção passando pelos pilares nas duas direções, tá? Então, na verdade, é uma armadura que se coloca para evitar que uma ruptura localizada se transforme numa ruptura geral da estrutura.